Vamos abrir a nossa Bíblia nesta noite, mais uma vez, no Salmo 128. E domingo que vem nós vamos concluir essas 3 mensagens no Salmo 128. E o tema desta noite é prosperidade na família. Eu quero falar para você, compartilhar com você sobre esse tema, prosperidade. Tenho orado durante esses últimos dias, nós pastores temos nos reunido para conversar sobre este salmo e orado a Deus. Deus, mostra para nós o que é a tua prosperidade. O que é para cada casal, para cada família, para cada jovem, para os universitários, para os adolescentes. Qual é a tua visão, ó Deus, sobre esse assunto que o Salmo 128 aborda? Eu quero ler então com você. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Deixa a sua Bíblia aberta, o texto aí do seu aplicativo. Vamos pedir que o Espírito de Deus nos ilumine nesta hora. Pai, nós abrimos a nossa mente, mas muito mais, ó Deus, abrimos o nosso coração, não somente para entender com a razão, mas recebermos a tua palavra como alimento que transforma a nossa vida, como uma palavra que vem para o nosso coração, que penetra na nossa alma, que discerne os nossos pensamentos e transforma o nosso viver. Que Cristo seja melhor e mais visto em nós após este domingo. Nós oramos na dependência do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Se você perguntar para um adolescente daqueles que está lá em cima, tem um grupão enorme ali, do outro lado também, o que para um adolescente hoje é uma família próspera? A palavra prosperidade, ela diz respeito nos dicionários a alguém que está sendo que está se enriquecendo, alguém que está crescendo economicamente, alguém que está de alguma maneira acumulando, não necessariamente grandes volumes, mas que está acumulando recursos financeiros, que está podendo desfrutar de bens materiais. É isso que o dicionário traz, na grande maioria das vezes, e numa definição muito rápida. Mas se você perguntar para um adolescente, ele vai descrever uma família próspera. Para ele, uma família próspera provavelmente seria uma família que pode viajar para o exterior, talvez de preferência para os Estados Unidos, para um adolescente ir para a Disney. Que ele pudesse ter acesso à tecnologia, os lançamentos, os últimos lançamentos na tecnologia, quem sabe no celular, no computador, no notebook, quem sabe um notebook bem power mesmo, para ele poder jogar os jogos dele, roupas de grife. Talvez essas coisas descreveriam uma família próspera para um adolescente de hoje, para a grande maioria. Mas se você perguntar para alguém que tem 30 anos, quem é da faixa de 30 aí? Levante a mão. Pastor William, pode abaixar a sua, eu já vi. Se você perguntar para uma pessoa de 30 anos, e eu fiz essa pergunta para as minhas filhas e genros essa semana, eu disse para você, quando você era adolescente, o que era uma família próspera? Uma pessoa que tem 30 e pouco hoje. Aí elas falaram algumas coisas. Era ter um computador em casa, um 386. Tem gente que nem sabe o que é isso. É ter um Discman. Você sabe o que é Discman? Sabe, né? Era poder ir para a praia uma vez por ano.
Esperava-se muito o verão chegar para ir para a praia. Era poder ter talvez 2 ou no máximo 3 tênis. Mas se você perguntar para uma pessoa de 60 anos, bom, agora eu posso falar, e alguns aqui também podem. O que era ser próspero aos 12 anos para quem tem 60 hoje? Olha, para mim foi a minha bicicleta. Mas era uma bicicleta para dividir com o meu irmão. E na primeira semana ele caiu um tombo terrível na 7 de setembro. E acabou com a nossa bicicleta. E simplesmente ela desapareceu, porque não deu para comprar outra em seguida. Para cada geração, algumas coisas marcam, falam do sinal de prosperidade. Para a minha geração de 12 anos também era ter uma televisão colorida. Eu já falei como é que a nossa televisão primeira, não é, quando eu me lembro, desde que eu me lembro como pré-adolescente, era colorida. Era um plástico que tinha uma faixa azul, uma faixa vermelha e uma faixa, não é? Eu já falei aqui, essa era colorida. Depois na Copa de 70, aí então veio, não é, a televisão nos outros anos e tal. Era isso, gente. Vocês acreditam nisso, moçada? Era verdade. Pode falar para os seus pais. Mas se você perguntar para uma pessoa de 80, quando ele era adolescente, quem tem na faixa de 75 aí, não é? Pode perguntar para eles, o que era ser próspero quando você era adolescente? Era ter uma geladeira, não era? Ter uma geladeira. Era ter sapato para ir na igreja, se você ia à igreja, e depois durante a semana um outro sapato para ir na escola, não era assim? Depende da fase, da época. Se você perguntar para uma pessoa que tem 100 anos, cadê o seu Silas lá? 102 anos. 102 anos, ó. Pergunta para ele o que era ser próspero quando ele era adolescente. Sabe o que era ser próspero naquela época? Era ter várias latas assim, onde se punha a banha. Isso na zona rural, no interior, como a gente aqui, né? Não era assim, seu Silas? E aí colocava-se a carne dentro da banha para não apodrecer, porque não havia geladeira. Dificilmente você encontrava uma família que tinha geladeira a gás ou a querosene. E era ter uma botina, não é? Ter uma botina. O que é ser próspero varia de acordo com a época e a cultura, o lugar onde se vive. E assim também, eu estou falando isso para dizer que a cultura bíblica, a história bíblica traz uma revelação ao longo da história do que é ser próspero. O que era ser próspero, eu pergunto, na época do Antigo Testamento? Bom, você sabe que o Antigo Testamento descreve alguns personagens que se tornaram muito ricos, exemplos de riqueza, famílias ricas, reis ricos, uma época em que o povo de Israel teve grande riqueza e aquela riqueza foi repartida para todos os cidadãos da nação. E se você lê os livros históricos, que são os primeiros livros da Bíblia, você vai ver estes relatos. Mas ao mesmo tempo que tem a descrição destes homens, famílias, nação rica, próspera financeiramente falando, você tem os livros proféticos, que são aqueles que ficam após o livro dos Salmos, mas que na verdade eles falam da mesma época, eles cruzam esses livros na cronologia. Você tem a descrição e o exemplo, mas você tem o julgamento de Deus sobre a nação e sobre pessoas que eram ricas. E você vê então o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Malaquias, trazendo uma palavra dura, muito dura, para a nação e para as pessoas que eram ricas. E ele diz: ai de vocês ricos, vocês que prosperam nos seus caminhos. Você percebe como
Certo momento, o Antigo Testamento elogia e diz: este homem é abençoado por Deus, por isso ele é rico, por isso ele é próspero. Mas ao mesmo tempo, em outros textos, Deus mesmo diz: há um julgamento sobre os prósperos e ricos. Por quê? Por que este mesmo Deus que dizia: eu vou abençoar você, era o mesmo Deus que dizia: há um julgamento sobre você? Porque a prosperidade estava relacionada à obediência a Deus. Você quer ser próspero? Você obedeça os mandamentos. Há um capítulo na Bíblia que talvez seja o capítulo mais chave, se você está anotando aí, Deuteronômio 28. Você não precisa abrir agora. Esse capítulo de Deuteronômio 28 fala e descreve o que vai acontecer com o homem que é fiel a Deus e é obediente a Deus, é temente ao Senhor, e lá diz que este homem vai ter o seu rebanho multiplicado, a sua terra abençoada, a sua colheita próspera, vai colher muito, vai ter um desenvolvimento material muito grande, até nos filhos. Mas quando muda-se a página da Bíblia para se entrar no Novo Testamento, quando Cristo entra no cenário da história, a maneira como a Bíblia lida com dinheiro muda muito. Porque Jesus não veio anunciar o reino deste mundo. O reino de Jesus, ele mesmo disse, não é deste mundo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Há uma recomendação muito forte de Jesus para aqueles que amam e buscam a riqueza. Paulo fala e alerta aqueles que estão buscando o enriquecimento. E quando a Bíblia fala de prosperidade, um dos discípulos de Jesus falou sobre prosperidade na terceira carta de João. Ele escreve uma carta e conversa através da carta com um homem chamado Gaio, e ele diz: Gaio, eu espero que a sua alma esteja próspera. Por que essa diferença? Por que nós não encontramos no Novo Testamento uma promessa de que toda pessoa que for obediente e temente a Deus vai ser abençoada materialmente? Por que essa diferença? É simples. Porque o reino de Israel era um reino terreno, fincado num lugar do globo terrestre, terra palestina. E Deus queria usar a nação de Israel e a sua prosperidade para chamar a atenção das nações. Portanto, Deus diz para Israel, para a nação de Israel: eu vou abençoar vocês para que as pessoas vejam que o tanto que você está sendo abençoado só pode ser porque há um Deus sobre Israel. E as outras nações vão olhar para vocês e vão querer adorar ao Deus de Israel. E assim, através dessa isca, desse chamariz, eles vão conhecer o verdadeiro Deus e vão ser salvos. Esse era o projeto, num resumo muito pequeno, de como Deus se propôs, ou como Deus decidiu usar a nação de Israel. Portanto, a nação de Israel era um reino terreno, passageiro. Esse é outro aspecto importante, passageiro, porque o Israel deveria apontar para o Messias, para a vinda de Jesus. Só que Israel falhou. E aí então vem o profeta e exorta a nação de Israel. Portanto, amados irmãos, como Israel é o reino terreno, e o reino de Jesus não é terreno, o reino de Jesus não é desta terra, não é deste mundo, nós precisamos ter sabedoria para fazer uma boa hermenêutica, isto é, uma boa interpretação e uma boa aplicação dos textos do Antigo Testamento para nós hoje.
quando falamos de prosperidade, de riqueza, de bens, das bênçãos de Deus sobre nós. Deixa eu explicar um pouco mais. Quando Israel era fiel, Deus abençoava. E há promessas inúmeras na Bíblia, no Antigo Testamento sobre isso, assim como há palavras de condenação, como eu já disse. Mas isto não pode ser transferido para o Novo Testamento, ou para a igreja, ou para nós, para mim e para você. Há um erro muito grande quando pregadores, pastores, livros que correm soltos aí na mão dos crentes, mensagens na internet tem a toda hora, de todo gosto, pregado por tanta gente. Pega-se um texto do Antigo Testamento, onde Deus promete abundância, promete desenvolvimento econômico, riqueza, e transfere-se automaticamente para a igreja hoje. Está se ferindo, quando se faz isso, uma regra de hermenêutica, isto é, da interpretação da Bíblia, simples para quem quer ler a Bíblia. E aqui temos leitores da Bíblia. Que a Bíblia explica-se a si mesma. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se você quer fazer uma boa compreensão e fazer uma boa interpretação da Bíblia, você e eu precisamos olhar a Bíblia e ver se de fato a Bíblia diz isso que está sendo dito. Então, o que nós temos visto no meio de muitos lugares, e é uma vergonha o que é dito em nome de Deus, através de versículos da Bíblia, em muitos lugares por aí, em muitos programas de televisão, em muitas igrejas, em muitos livros, em muitas mensagens de internet. Arrepia o cabelo, porque é de uma falácia, é de um engano, portanto é de uma superficialidade na interpretação da Bíblia absurda. É absurda. Está levando pessoas a, passados 1 ano, 2 anos, 3 anos, dizer: ué, mas não foi isso que me disseram que ia acontecer com a minha vida. A gente recebe constantemente pessoas adoecidas, porque foram enganadas por uma interpretação errada, falsa, superficial, absurda, poderíamos dizer, das Escrituras, no que se tem, no que se diz sobre prosperidade. Eu tenho dito aqui, já falei várias vezes, se o evangelho que é pregado aqui, na nossa igreja ou na igreja vizinha, não pode ser escutado, ouvido, por uma pessoa que vive num país extremamente fechado, então se o evangelho que é pregado aqui não pode ser pregado lá, ele não é o evangelho. Você compreende e concorda com isso? Porque se eu prego aqui um evangelho que promete a você uma riqueza, um carro novo, uma casa maravilhosa, que você vai enriquecer, que Deus vai dar para você essas coisas todas, estas baboseiras todas que nós ouvimos por aí afora, eu não posso pegar essa mensagem e colocar na internet ou mandar um áudio para alguém que mora lá na Mauritânia. Não faz sentido para ele, não faz sentido. É um evangelho estranho. Ele diz: mas do que esse pastor está falando? Porque aqui eu não estou preocupado com carro, com casa, eu estou preocupado com a minha vida, simplesmente manter a minha fé em Jesus na perseguição. Você compreende isso? Então, quando o Salmo fala de prosperidade, ele não está falando, ele não pode ser pinçado da Bíblia e tirado da Bíblia e dizer: está vendo, Deus está dando prosperidade, Deus vai dar riqueza para todo mundo que é fiel a Ele, ou que dá o dízimo, ou etc. Não faz sentido para as pessoas. E outra pergunta: faria sentido para uma pessoa ouvir falar sobre essa prosperidade barata? Para uma pessoa que está em grande sofrimento, porque perdeu alguém da família, porque perdeu o emprego,
porque está tendo dificuldade de pagar o convênio da saúde para os pais, porque os pais envelheceram e agora o convênio custa muito caro e as pessoas não conseguem pagar o convênio médico para o pai. Tem sentido essa mensagem dessa prosperidade barata? Essa mensagem que é um engano para aquelas pessoas que estão sofrendo? Para aquele que perdeu o marido, a esposa, um filho, para um acidente, na enfermidade. Não faz sentido esse evangelho. Então não é o evangelho. É aqui que está o problema. Não é o evangelho de Jesus. Foi pensado um texto da Bíblia e aí automaticamente aplicado para os dias de hoje. E você pode ver, seja esperto, seja estudioso da Bíblia. Essa igreja, nós queremos estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e poder ensiná-la para as pessoas. Você pode ver que a grande maioria das mensagens, dos livros que falam sobre essa prosperidade são pensados versículos do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento não se fala desta maneira. Portanto, como eu disse no início, há um processo de revelação. Deus está revelando o que é ser um povo abençoado, que começa com os patriarcas, mas não ignoramos que houve desobediência, pecado, cobiça, mentira, enriquecimento ilícito, abandono dos pobres, naquele tempo no Antigo Testamento. E quando Jesus vem, ele diz: se você quer ser meu discípulo e tem 2 túnicas, venda uma. Se você está vendo uma pessoa pobre e necessitada, vai dar um copo d'água para ela. Essa é a mensagem de Jesus. E é interessante, amados, que no Salmo 128 há uma amplitude de prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, se você vai para um dicionário, ele foca, as pessoas focam na riqueza. Abra sua Bíblia novamente, por favor, se você puder, no Salmo 128, e vamos ver essa amplitude da prosperidade. Olha o que ele diz com respeito a esse homem próspero. A primeira prosperidade qual é? Temor do Senhor. Primeiro versículo. Versículo 1 e versículo 4. O temor do Senhor. Você quer ser próspero? Você quer ver a prosperidade na sua casa? Arrume a sua vida com Deus. Leve a sua vida a sério. Para mim não há uma definição melhor do que é temor do Senhor, senão levar Deus a sério. Eu não estou brincando com Deus. Eu estou aprumando a minha vida, os meus pensamentos, o que eu falo, o que eu vejo com os meus olhos, como eu trato o meu cônjuge, como eu trato os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, o testemunho que eu dou, a seriedade da minha vida. Isso é temor do Senhor. Então, você quer ver uma pessoa próspera? Olhe para o relacionamento dela com Deus. Você é uma pessoa que ora e diz: Espírito Santo, mostra o que eu estou errado, me convence do meu erro. Você quer ver uma pessoa próspera, uma família próspera? Olhe os relacionamentos dessa casa. Irmãos, não há uma família aqui, se houver, você pode levantar a mão, viu? Aí nós vamos admirar você. Não há uma família aqui que não tenha lutas em relacionamentos, em questões que envolvem ou a família pequena, o núcleo, não é? Marido, mulher, filhos, os pais, ou na família mais estendida, não é verdade? Há alguém aqui que poderia dizer: a minha família está livre de todo conflito, da próxima à estendida. Não há ninguém. Mas a Bíblia diz neste salmo que o homem que é próspero, ele partindo do núcleo da sua casa, ele tem bons relacionamentos. Há perdão nessa casa. Há perdão. A tolerância, a paciência.
O tratamento que o marido dá para a esposa é um tratamento de amor, de cuidado. E o tratamento que a esposa dá para o marido nesta casa próspera é de honra, é de respeito. Há um livro muito interessante cujo título é Amor e Honra. Ele é escrito por 2 psicólogos, psiquiatras, eu não sei bem. E ele trata das 5 necessidades primárias de um homem e as 5 necessidades primárias de uma mulher. Sabe qual é a primeira necessidade de um homem? Eu falo isso para os casais, né? E aí eu brinco com a esposa, falo com a esposa: não é isso que você está pensando. Não é isso que você está pensando. A maior necessidade de um homem é honra. Honra. Pode ser um menino pequenininho, você tem que honrá-lo. Por isso que ofende quando alguém trata um homem dizendo: você não vale nada, você não sabe fazer isso, você não traz dinheiro para casa. Trate uma pessoa assim, e este menino que foi tratado com desonra pelos seus próprios pais, que disseram: você é uma desgraça, você não aprende, você não estuda, ou moleque lerdo, ou essas coisas todas, que vão destruindo o caráter de um menino, porque ele precisa ser honrado na sua casa. E se você quer ajudar e abençoar o seu marido, honre o seu marido. Nunca fale mal do seu marido, fale com ele, pode chamar ele num canto para discutir a relação, para falar sério. Mas cuidado como você fala para os seus filhos sobre o seu marido, porque a maior necessidade de um homem é a honra. Já pensou se Eva tivesse ido a Adão e dito a Adão: Adão, eu estou tendo um sério problema, você que vai ter que me ajudar a resolver esse negócio aqui, e honrado o seu marido? Mas sabe qual é a maior necessidade de uma mulher? Escute bem aí, homem. O que as suas mulheres, não é? Eu tenho 3 em casa, quer dizer, agora é só uma, porque as outras casaram, não é? Você precisa saber lidar com as suas mulheres, a sua mãe, viu, meninos? A sua avó, suas irmãs, a sua esposa. Sabe o que ela mais precisa, marido? A sua esposa, as mulheres que estão em volta de você precisam de afeto. Não estou falando de toque só, não. Isso é linguagem. Tem gente que quer mais toque, tem gente que quer menos toque. Isso não é disso que eu estou falando. Mas é deste amor, desta afirmação de cuidado, esta mulher que é estimada na sua casa. É isso que as mulheres mais precisam. Os homens ficam achando que mulher precisa de bolsa, sandália. Não é nada disso, não é, mulheres? Vocês precisam disso? Precisa, né? Precisa também, né? Esse que é o problema, não é? A gente quer dar uma coisa, vocês querem outra. Sabe de uma coisa? Esses dias, essa semana, estávamos conversando aqui no escritório. Como tem aumentado o número de divórcios entre nós. Cuidado, você que é casado. Todos nós. Eu falo para mim e falo para você. Porque outrora, separações que nós julgávamos impossíveis podem acontecer e estão acontecendo. Você sabia que o IBGE, o ano passado, o ano retrasado, lançou a estatística de 2015? Sabe quantos casais no Brasil se separam por dia em 2015? 600 por dia. Sabe que número era esse número em 2005, quer dizer, 10 anos antes, né? 2015, 600. 2005, o IBGE nos diz que eram 80 por dia. Em 10 anos, de 80 para 600. E sabe o que está acontecendo hoje? Esteja alerta com o seu casamento, com o casamento dos seus filhos, as pessoas que você ama e quer muito bem. As mulheres estão se separando
mesmo em detrimento da vida econômica. Não é verdade? Há mulheres que estão tomando a decisão do divórcio, mesmo sabendo que a vida financeira dela estará em dificuldade, porque em muitos casos o ganho do homem é maior do que o dela. Mas ela diz: eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu não aguento mais ser tratado sem estima, sem amor, sem afeto, sem cuidado. E homens que estão sendo desonrados também preferem, às vezes, perder até a presença dos filhos. Não é assim? Os advogados sabem como é que são as sentenças no que diz respeito a filhos, que na grande maioria ficam com as mães. Mas os homens, por estarem sendo desonrados, descuidados, tratados de forma indigna e sem valor, não aguentam mais. Então você tem de um lado mulheres infantis, irresponsáveis, e você tem do outro lado homens também infantilizados, irresponsáveis, que não estão educados na arte da relação familiar. Não é assim? E olha, falando isso de forma nenhuma em tom acusatório, denunciatório. Nós amamos. Se você tem passado, já passou por essa situação, esta igreja é acolhedora. Essa igreja acolhe. E nós queremos ser instrumento de Deus para ajudar os filhos, não é? A mulher, o homem, quem quer que seja, que vive uma situação dessa. Mas é uma família que perdeu a prosperidade, não porque perdeu o dinheiro, porque o dinheiro continua entrando, não é? Mas perdeu o relacionamento. E nós queremos acolher essas pessoas e dizer: olha, o que você tem hoje, nós não estamos falando, apontando o dedo para o passado, não, eu estou dizendo para você o seguinte: o que você tem hoje nas mãos? Qual é o relacionamento seu? Você é casado, você se separou, você está querendo um novo relacionamento, você nem casou-se ainda. O que você tem nas mãos? Cuide disso, sabendo que Deus vai dar e quer dar sabedoria para que a nossa casa seja próspera. Mas seja próspera não dessa forma barata, ilusória dos bens, mas dos relacionamentos. Amém, irmãos? É isso. E quando você tiver um amigo, e você tem amigos assim, você tem familiares, eu os tenho, que estão vivendo essas crises, diga isso para eles. O meu Deus não está prometendo a você dar riqueza, dinheiro. Você é jovem, você não pode pensar que a sua escolha profissional é por causa de dinheiro. Mas o meu Deus pode dar a você transformação no relacionamento, cura no relacionamento. Nós cremos nisso, cremos nisso. E essa amplitude, não é, que sai do homem, vai para a família, se estende para a família estendida, vai para a cidade. Porque ele termina o salmo aqui falando: haja paz aonde? Em Jerusalém. Todo Israel, isto é, os de fora, vão ser abençoados com essa prosperidade. As pessoas precisam ver. Essa semana eu fiquei muito impressionado quando vi uma reportagem sobre o trabalho de algumas pessoas em ONGs, que criaram ONGs para fiscalizar políticos. Você viu isso? Tem visto isso? Pessoas que tomaram uma decisão de olhar para a cidade, para a Câmara dos Vereadores e saber o que é que está acontecendo lá, e olhar pelo site, ver as verbas, ver as despesas, e começaram a fazer denúncias via redes sociais, e coisas que estão acontecendo porque os políticos estão sendo vigiados nessas cidades. E infelizmente isso não chegou aqui, mas quem sabe alguém vai tomar esse tempo. Você, um jovem aí que gosta de fuçar na internet, você, mulher, homem, está aí uma coisa boa, porque a prosperidade não pode ser só para a nossa casa. Eu estou bem, estou na minha casa, tenho meu carro, mas é a Jerusalém,
É fora. Que tipo de envolvimento nós podemos ter? Irmãos, nós temos projeto social na nossa igreja, não é porque a gente acha bonitinho, para aliviar a consciência. Não é isso. Nós temos projeto social na nossa igreja porque esta é a ordem de Deus, cuidar dos necessitados, cuidar dos pobres. Deus sempre teve esta visão. Aliás, você já ouviu falar do ano do jubileu? O ano do jubileu acontecia em Israel a cada 50 anos. A cada 50 anos, o título da terra voltava para os antigos donos. Se aquele antigo dono, o primeiro dono, perdia por algum mau negócio, por alguma infelicidade, por não ter filhos para cuidar do bem, por alguma razão, depois, passados 50 anos, esta terra voltava para aquela família, para alguém relacionado àquela pessoa, um familiar. Sabe por que Deus ordenou isso, instituiu o ano do jubileu? Porque Deus não queria que tivesse excesso de riqueza, nem excesso de pobreza, porque Deus condena isso. Que bom que podemos ter, você pode ter muita riqueza, e nós oramos por isso, que bom. Se Deus está abençoando o seu trabalho, se Deus está te dando um ganho muito bom, mas as pessoas que trabalham para você, na sua empresa, ao seu lado, precisam também ser beneficiados. Então, se você é dona de casa e você tem alguém ajudando você, tem muitas pessoas que têm ajudantes, né? Tem funcionárias em casa, e o seu salário tem 30% de aumento, você tem 10% de aumento, você muda de cargo, abençoe a pessoa que está trabalhando, lavando o seu banheiro, cuidando da sua casa, limpando, fazendo a faxina. Isso é prosperidade. Prosperidade alcança as pessoas em Jerusalém, em volta. Nós somos instrumentos da bênção de Deus. A bênção de Deus precisa cair sobre as pessoas, e Deus quer nos usar para isso. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. O povo próspero de Deus, que sai da relação com o Senhor e vai alcançando as pessoas que estão em volta. Se você não tem vivido prosperidade, você filho com seus pais, você cônjuge, na maneira como você tem lidado com as pessoas que trabalham para você ou com você, se arrependa. Esse é um chamado a nós todos nos arrependermos, dizermos: Deus, tem misericórdia de mim, me dá sabedoria, ó Deus. Eu quero ser um homem maduro, eu quero ser uma mulher amadurecida, que vive em prosperidade, não estou correndo atrás. E olha, quando você for ajudar o seu filho a escolher uma profissão, cuidado para você não botar essa semente maligna no coração dele. Escolha o que dá mais dinheiro. Isso aqui não serve porque não vai dar dinheiro. Às vezes a pessoa quer servir. O dom da pessoa é servir o outro. Você vê claramente isso num adolescente e num jovem, mas os pais não querem que ele faça esta ou aquela faculdade, ou tenha este ou aquele trabalho, porque não dá dinheiro. Esta é uma visão pagã. Isso é do paganismo, não é do discípulo de Jesus. Eu quero, já indo para a conclusão, lembrar você daquilo que a palavra de Deus continua nos dizendo. Ouça o que a palavra de Deus fala sobre a falsa cobiça, ou a cobiça, a falsa prosperidade. Paulo diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Você já viu isso na Bíblia? Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. É interessante, a gente fala assim, se eu fosse perguntar aqui, provavelmente muitos diriam, porque sabemos de cor: o amor ao dinheiro é
a raiz, com artigo, mas na Bíblia não tem artigo. Porque o amor do dinheiro não é a única raiz de todos os males. Às vezes o ódio é a raiz, é uma raiz de um grande mal, de um homicídio, por exemplo. Mas o amor ao dinheiro é raiz, está no cerne de grandes destruições. Grandes destruições. Às vezes em muitos divórcios, a questão é o dinheiro. Porque este homem, esta mulher não souberam lidar com a vida financeira. E por isso chegou uma hora que não suportavam mais um ao outro. Eclesiastes diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E aqui eu quero concluir com um aspecto. Prosperidade tem a ver com um sentimento de satisfação, de contentamento. Eu gosto tanto dessa palavra. Contentamento. A pessoa que é próspera tem um contentamento, uma alegria, uma gratidão por aquilo que ela tem. Ela não olha para aquilo que falta, mas para aquilo que ela já recebeu pelo fruto do trabalho, pelas mãos bondosas de Deus. Pensa sobre dízimo. A gente sempre fala aqui que nós damos o dízimo não porque queremos receber de Deus, mas porque somos gratos a Deus por aquilo que Ele já tem nos dado. E a prosperidade, quando chega no coração, não no bolso de uma pessoa, não na carteira, mas quando chega no coração, e o coração é próspero, a pessoa não tem dificuldade em dar. Porque o próspero não é aquele que tem um acúmulo de riqueza, mas tem uma alegria quando precisa dar. Você quer conhecer uma pessoa próspera? Você sabe disso. Não veja a lista de coisas que ela tem, mas tira um raio-x, se fosse possível, do coração dela, da alma, quando ela precisa dar. Ah, se fosse possível. Porque eu posso ter muito dinheiro, mas na hora de dar, aquilo que na verdade não vai fazer falta, porque para uma pessoa que tem lá muito dinheiro, o dízimo ou uma oferta ou uma ajuda ao próximo não vai fazer muita falta, ou quase nada de falta, porque o que sobra na mão é um volume muito grande ainda. Mas não há gratidão, não há alegria, dá como um peso. Eu preciso ajudar, eu tenho que ajudar. Fazer o quê? Enquanto você tem pessoas que às vezes o dízimo dela é tão significativo, porque o que sobra é pouco, porque ela ganha pouco, ela ganha o salário mínimo, ela ganha R$1.000, R$1.500, e ela tira 100 ou 150 de dízimo, então o que sobra não é muito para ela fazer todas as despesas da família. É diferente de alguém que ganha muito dinheiro e dá, e sobra ainda muito valor. Mas não há alegria, e é isso que Jesus conta a história daquela mulher que deu aquela moedinha, e ele diz, ela deu do que não tinha, porque no coração daquela mulher havia saciedade, contentamento, alegria. Se você não tratar isso, eu vou ser bem franco agora, tá bom? Eu ouvi uma história esses dias, fazendo um parênteses rápido, de uma mulher que foi visitar uma igreja e ela ouviu uma palavra muito dura sobre dinheiro. E ela chegou na igreja dela e falou, pastor, eu queria conversar com o senhor. Por que o senhor nunca falou assim aqui na nossa igreja? Porque eu percebi que eu estou errada, mas eu tive que ir lá naquele lugar para ouvir isso. Então eu quero dizer para você uma coisa muito dura. Se você não tratar do seu coração, não dê dízimo nessa igreja. Se o seu coração for desses que dá, porque tem que dar, sem gratidão a Deus, ou se você está querendo ser recompensado por Deus, e Ele abençoa, isso não tem dúvida, mas a sua motivação não pode ser essa, nem a minha. Mas se a sua motivação é
que Deus vai ter que abençoar você e você vai ficar esperando lá na porta de Deus, não naquela. Você vai ficar esperando na porta de Deus. Deus, eu estou dando dízimo, o Senhor prometeu isso, isso e aquilo. Não dê dízimo. Sabe por quê? Porque isso vai estragar seu relacionamento com o Senhor, que você ainda não entendeu o que é ser servo de Cristo. E se você não tem gratidão a Deus, se você dá com peso, você tira o dízimo ou a oferta, eu estou falando de dízimo, mas pode ser ajuda para alguém lá fora, o próximo. Se você tira a sua ajuda, mas tira assim com dó, sabe? Você não entendeu o Evangelho ainda. Porque o Evangelho diz, mais bem-aventurado é o quê? É dar do que receber. Portanto, vamos sondar o nosso coração. Vamos tentar avaliar o nosso coração. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude para saber, para perguntar se este homem e esta mulher que deseja ser próspero está entendendo que o mais próspero, que na verdade o próspero não é aquele que tem dinheiro, mas é aquele que tem alegria por aquilo que Deus já tem lhe dado. Gratidão. Gratidão. E eu termino lembrando de uma história que aconteceu com Jesus. As histórias de Jesus são maravilhosas. Um dia ele estava andando, veio um baixinho, agora você já sabe que história é, não é? E o nome desse homem era Zaqueu. E o Zaqueu conseguiu um jeito de levar Jesus para casa dele. E teve lá um encontro com Jesus. Esse homem foi tão impactado com o encontro com Jesus que ele tomou uma decisão, aliás duas. A primeira decisão, ele decidiu dar 50% de tudo que ele tinha para os pobres. O Zaqueu surpreendeu todo mundo, sabe por quê? Os rabinos daquela época diziam assim: não dê mais do que 20% do que você ganha. Não precisa dar mais do que 20%. Porque se você der mais de 20% do que você ganha e você tiver um problema sério, você vai virar uma pessoa necessitada e alguém vai ter que dar para você. Então, para ter o equilíbrio. Aliás, há um curso aqui na igreja de finanças que diz assim: dê 10%, poupe 10% e viva com 80%. Eu estou quase sendo tentado, caindo na tentação de perguntar: quem aqui vive com 80% só? Não vou perguntar. Mas essa deveria ser uma boa regra para nós todos. Guarde 10%, dê 10% e use 80%. Esse é um exercício de finanças que nem sempre é fácil para a família, não é? E não dá para mudar de um dia para o outro. Mas voltando à história do Zaqueu, ele tomou essa decisão, 50%, tá bom, então de tudo que ele possuía, ele perde a metade. Mas não só isso, ele diz para Jesus, e além disso, Jesus, eu vou devolver, se de alguém eu peguei de forma enganosa, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, o que sobrou para ele não foi 50%, foi bem menos, certo? Por que você acha que Jesus elogiou Zaqueu? Jesus diz sobre aquele homem que ali estava um homem justo. É porque ele deu? É porque ele tomou essa decisão de abrir o bolso e dar? É porque ele quis ajudar os pobres? Ou é porque ele teve um encontro transformador com Jesus? Um jovem que tem um encontro com Jesus, ele não abre a boca para reclamar com os seus pais, ou com a vida, ou com Deus. Um casal que tem um encontro com Jesus entra em harmonia na hora de decidir o que vai gastar, como gastar. É um casal que ora e diz: Deus, nós precisamos resolver esse problema financeiro da nossa família.
Uma mãe que tem um encontro com Jesus, ela ensina ao seu filho desde cedo: filho, nós precisamos dar, porque o Evangelho diz: mais bem-aventurado é dar. Você entende que é o encontro com Jesus que torna uma pessoa próspera, no sentido bíblico da palavra, que não tem a ver com o dicionário. E é isso que eu quero convidar você nessa noite, a ter um encontro com Jesus. Mas pastor, eu já me batizei, eu sou convertido há muito tempo. Mas não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo, vamos colocar a nossa vida material, financeira, a nossa vida do uso dos bens, nas mãos do Senhor. E vamos dizer: Deus, vasculha isso aqui e vê o que está errado na minha vida, na minha casa, no meu ganho. Deus, o que eu estou ganhando é lícito, é moral, é ético, é abençoado? Ou tem balança enganosa? Deus, como é que eu estou usando o meu dinheiro? Como é que nós estamos tomando as decisões na nossa casa?